Brasília, 1967. O Brasil vivia sob a ditadura militar quando um homem recebeu a missão mais perigosa de sua carreira: investigar o impensável. Imagine descobrir que em seu próprio país, em pleno século XX, genocídios sistemáticos estavam sendo cometidos contra povos inteiros. Imagine documentar torturas, massacres e crimes tão bárbaros que fariam corar os piores ditadores da história. Agora, imagine que esse relatório, com mais de 7,000 páginas de evidências, simplesmente desapareceu por 45 anos. Esta é a história do relatório Figueiredo, um documento que deveria ter mudado o Brasil para sempre, mas que foi enterrado nas trevas do poder. Jader de Figueiredo Correia não era um homem comum. Procurador da República, conhecido por sua integridade inabalável, foi escolhido em março de 1967 para liderar uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria denúncias contra o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. O que começou como uma investigação administrativa rotineira se transformou no maior escândalo de direitos humanos já documentado no Brasil. As primeiras denúncias chegaram como sussurros. Funcionários do SPI demitidos, indígenas que conseguiram fugir de reservas, missionários horrorizados com o que testemunharam. Falavam de coisas impossíveis de acreditar: aldeias inteiras envenenadas, crianças vendidas como escravas, mulheres indígenas estupradas sistematicamente, homens torturados até a morte por diversão. Figueiredo poderia ter arquivado o caso. Poderia ter escrito um relatório burocrático, limpo, que não incomodasse ninguém. Afinal, estamos falando de 1967. O país estava sob regime militar. A censura era brutal. E mexer com certas estruturas de poder era um convite à própria destruição. Mas ele não fez isso. Durante meses, Figueiredo viajou pelo Brasil. Entrou na Amazônia quando ela ainda era um território quase inexplorado. Percorreu o Mato Grosso, visitou reservas no Nordeste, conversou com centenas de testemunhas. O que ele descobriu foi tão chocante que mudou sua vida para sempre. O SPI, criado ironicamente para proteger os índios, havia se tornado uma máquina de extermínio. Funcionários públicos, pessoas pagas com dinheiro dos contribuintes para cuidar dos mais vulneráveis, estavam cometendo crimes contra a humanidade em escala industrial. Eles dinamitavam aldeias inteiras, envenenavam rios com arsênico, distribuíam roupas contaminadas com vírus da varíola para causar epidemias naturais. Caçavam indígenas como animais usando metralhadoras de helicópteros. Sequestravam crianças para vender como mão de obra escrava. Torturavam líderes indígenas com requintes de crueldade que desafiam a imaginação humana. E tudo isso acontecia com a complacência, quando não com a participação direta de autoridades locais, políticos influentes e latifundiários que queriam as terras indígenas para si. Figueiredo documentou tudo: cada nome, cada data, cada crime. Coletou fotografias que fariam corar um carrasco medieval. Gravou depoimentos que eram gritos de dor atravessando décadas de silêncio. Seu relatório final tinha 7.000 páginas de evidências irrefutáveis. Quando terminou a investigação, em 1968, Jader de Figueiredo havia produzido o documento mais importante da história dos direitos humanos no Brasil. Um relatório que provava, sem sombra de dúvida, que o Estado brasileiro havia cometido genocídio contra seus próprios cidadãos. Mas algo estranho aconteceu quando o relatório foi entregue. Primeiro, a imprensa recebeu apenas um resumo superficial. Os detalhes mais chocantes foram omitidos. Depois, exemplares do relatório começaram a desaparecer misteriosamente de arquivos governamentais. Funcionários que haviam trabalhado na investigação foram transferidos para cargos distantes. Testemunhas começaram a morrer em acidentes estranhos.
E então, como se fosse um truque de mágica macabro, o relatório Figueiredo simplesmente desapareceu. Por 45 anos, o documento mais importante sobre genocídio indígena no Brasil permaneceu perdido. Historiadores procuraram, jornalistas investigaram. Ativistas de direitos humanos reviram arquivos por décadas. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Até que em 2013, uma pesquisadora no Museu do Índio fez uma descoberta que mudaria tudo. Enterrado em meio a milhares de documentos empoeirados, ela encontrou aquilo que muitos consideravam um mito, uma cópia completa do relatório Figueiredo. O que estava naquelas páginas amareladas pelo tempo era pior do que qualquer um poderia imaginar. Mas por que um documento tão importante desapareceu por quase meio século? Quem tinha poder suficiente para fazer um relatório governamental oficial simplesmente sumir? E mais importante, quantos outros segredos ainda estão enterrados nos porões da burocracia brasileira? Se você quer descobrir a verdade por trás de um dos maiores cover-ups da história do Brasil, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Porque a história que você está prestes a ouvir vai mudar sua percepção sobre o que realmente aconteceu neste país. A investigação está apenas começando. Mato Grosso, Aldeia dos Cintas Largas, outubro de 1963. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo ronco de um avião sobrevoando baixo. Antônio Mascarenhas, inglês, pilotava o monomotor com precisão militar. Ex-capitão da aeronáutica, agora trabalhava para o SPI como inspetor de voo. Mas sua missão naquela manhã não tinha nada de inspeção. No banco do passageiro, José Duarte de Souza conferia pela última vez o carregamento. Sacos de açúcar, farinha e sal. Aparentemente mantimentos para a aldeia indígena lá embaixo. Mas aqueles sacos continham morte, arsênico, suficiente para envenenar uma aldeia inteira de 3.500 indígenas cintas largas. O plano era simples e diabólico. Durante semanas, funcionários do SPI haviam ganhado a confiança da tribo, oferecendo presentes, prometendo proteção contra invasores. Os índios inocentes acreditaram que finalmente o governo brasileiro cumpriria sua promessa de protegê-los, como estavam errados. O avião desceu em círculos, despejando os mantimentos envenenados sobre a aldeia. Mulheres grávidas, crianças brincando, anciões contando histórias milenares ao redor da fogueira, todos correram animados para recolher a dádiva que caía do céu. Poucas horas depois, os gritos começaram. Primeiro foram as crianças. Seus pequenos corpos não aguentaram a dose letal de arsênico. Vômitos violentos, convulsões, agonia. As mães, desesperadas, não entendiam o que estava acontecendo. Como a comida enviada pelos protetores poderia estar matando seus filhos? Em 72 horas, não havia mais gritos. Apenas silêncio. Quando os funcionários do SPI retornaram uma semana depois, encontraram o que esperavam. Uma aldeia fantasma. Corpos espalhados por toda parte, alguns ainda abraçados uns aos outros numa última demonstração de amor familiar. Cachorros mortos ao lado de seus donos. Até os pássaros que haviam comido os grãos envenenados jaziam pelos galhos das árvores. Mas algo havia dado errado no plano perfeito. Alguns indígenas haviam escapado. Um pequeno grupo estava caçando longe da aldeia quando a chuva de comida caiu do céu. Ao retornarem e encontrarem suas famílias mortas, fugiram aterrorizados para a floresta. Eles seriam as únicas testemunhas vivas do genocídio. José Duarte de Souza, o homem que havia planejado o massacre, não demonstrou nenhum remorso. Em seu relatório oficial para o SPI, escreveu friamente: Operação realizada com sucesso. Problema indígena na região solucionado definitivamente. Mas a solução definitiva de Duarte tinha um problema. Os sobreviventes começaram a falar. Nos anos seguintes, relatos fragmentados do massacre chegaram aos ouvidos de missionários, antropólogos e jornalistas.
Histórias tão absurdas que muitos as consideravam lendas urbanas. Como funcionários do governo brasileiro, pessoas pagas para proteger os índios, poderiam simplesmente envenenar uma aldeia inteira. Era impossível de acreditar, até que outras histórias começaram a surgir. No Acre, uma tribo inteira havia misteriosamente desaparecido depois que funcionários do SPI distribuíram cobertores contaminados com vírus da varíola. No Pará, indígenas relatavam que homens de uniforme haviam dinamitado uma aldeia durante a noite, matando famílias inteiras enquanto dormiam. E então havia os batalhões de extermínio, grupos paramilitares organizados e financiados por latifundiários, com a participação direta de funcionários do SPI. Eles caçavam índios como animais, usando helicópteros e metralhadoras. Algumas expedições eram filmadas como troféus de guerra. Os corpos eram mutilados e deixados expostos como aviso para outras tribos. Um dos casos mais chocantes aconteceu com a tribo Pacaa Nova, em Rondônia. Funcionários do SPI organizaram uma festa da paz para celebrar um acordo territorial. Centenas de indígenas compareceram, trazendo suas famílias. No auge da celebração, quando todos estavam desarmados e confiantes, paramilitares cercaram a aldeia. O que aconteceu a seguir foi documentado em fotografias que mais tarde fariam parte do relatório Figueiredo. Homens, mulheres e crianças foram amarrados e torturados por horas. Alguns foram queimados vivos, outros enterrados até o pescoço e usados como alvo de tiro. Mulheres grávidas tiveram seus bebês arrancados do ventre e jogados para cachorros selvagens. Um dos executores, anos depois, descreveria aquele dia como mais divertido que caçar onça. Mas por que funcionários públicos, pessoas supostamente dedicadas à proteção dos povos indígenas, se transformaram em genocidas? A resposta estava na terra. O milagre econômico brasileiro dos anos 1960 demandava expansão territorial. A Amazônia precisava ser desenvolvida, estradas precisavam ser construídas, gado precisava de pasto, mineradoras precisavam de concessões, e os índios estavam no caminho. Que deveria ser um escudo protetor, se tornou uma arma de extermínio. Seus funcionários recebiam propinas de latifundiários e empresas mineradoras para limpar territórios indígenas. Quanto maior o massacre, maior a recompensa. Era um negócio extremamente lucrativo e aparentemente ninguém seria punido por isso. Até que as denúncias chegaram aos ouvidos do procurador Jader de Figueiredo. Em 1967, quando Figueiredo começou sua investigação, encontrou evidências de que pelo menos 80 tribos indígenas haviam sido completamente exterminadas desde a criação do SPI em 1910. Centenas de milhares de pessoas, talvez mais de 1 milhão, haviam sido assassinadas em nome do progresso. Mas como era possível que crimes tão monstruosos tivessem passado despercebidos por décadas? Como uma máquina de extermínio operou livremente dentro do próprio governo brasileiro, matando povos inteiros enquanto o mundo não sabia de nada? Cuiabá, 1964. Uma mulher indígena magra, com olhos que pareciam carregar o peso de 1000 mortes, batia pela 10ª vez na porta da delegacia. Seu nome era Iracema, sobrevivente do massacre dos Cintas Largas. Ela havia perdido tudo: marido, 5 filhos, pais, irmãos, naquela manhã maldita, quando a morte caiu do céu disfarçada de comida. Agora, com apenas uma filha bebê nos braços, ela havia caminhado por semanas através da floresta para chegar à cidade dos homens brancos e contar a verdade. Ninguém vai acreditar numa índia maluca, riu o delegado João Batista Santos, quando Iracema finalmente conseguiu ser ouvida. Funcionário do governo envenenando o índio? Que história é essa, mulher? Mas Iracema não desistiu. Durante meses, ela perambulou pelas ruas de Cuiabá, abordando qualquer pessoa que quisesse ouvir.
Contava sua história em português quebrado, misturado com sua língua nativa, gesticulando desesperadamente para fazer os outros entenderem a dimensão do horror que havia presenciado. A maioria das pessoas atravessava a rua ao vê-la. Uma índia suja, falando de massacres impossíveis. Claramente era louca. Alguns jogavam moedas aos seus pés com pena. Outros gritavam para ela voltar para a mata onde era seu lugar. Mas Iracema havia feito uma promessa para os espíritos de seus mortos. Não descansaria até que o mundo soubesse a verdade. Ela não sabia ler nem escrever, mas tinha uma memória prodigiosa. Decorou cada detalhe do massacre, os nomes dos homens que pilotavam o avião, a data exata, o tipo de veneno usado, quantos morreram em cada dia. Repetia essas informações como uma reza, como se as palavras fossem amuletos capazes de trazer justiça. Em 1965, depois de um ano batendo em portas fechadas, Iracema finalmente encontrou alguém que acreditou nela. O missionário católico Padre Antônio Iasi. Italiano, recém-chegado ao Brasil, Iasi ficou horrorizado com o relato da mulher. Ele conhecia outros casos similares e começou a suspeitar que havia um padrão sombrio por trás das mortes. Minha filha, disse o padre, se o que você está dizendo é verdade, isso é um crime contra Deus e contra a humanidade. Iasi ajudou Iracema a escrever uma carta formal denunciando o massacre. Enviaram cópias para jornais, para a Igreja Católica, para autoridades em Brasília. A resposta foi sempre a mesma: silêncio absoluto. Pior ainda, começaram as ameaças. Uma noite, homens encapuzados invadiram o barraco onde Iracema vivia na periferia de Cuiabá. Espancaram-na brutalmente e ameaçaram matar sua filha se ela continuasse espalhando mentiras sobre pessoas respeitáveis. Quebraram seus braços para que ela não pudesse mais escrever ou gesticular. Mas nem isso a deteve. Com os braços engessados, Iracema continuou sua cruzada. Agora, ela levava a filha pequena para as ruas, mostrando-a às pessoas e dizendo: esta criança é órfã por causa dos assassinos do governo. Ela é a prova de que minha família existiu. A determinação de Iracema inspirou outros sobreviventes. Lentamente, indígenas de diferentes tribos começaram a surgir das sombras para contar suas próprias histórias de horror. Famílias inteiras exterminadas, aldeias desaparecidas, crianças vendidas como escravas. Entre eles estava Antônio, um jovem da tribo Pacaa Nova. Ele havia escondido-se numa árvore durante o massacre de sua aldeia e assistido os funcionários do SPI torturar e matar sua mãe. Por 2 anos, ele viveu como um fantasma na floresta, com medo de se aproximar de qualquer pessoa. Eu vi minha mãe ser queimada viva, contou Antônio ao padre Iasi, as lágrimas correndo pelo rosto. Ela gritava meu nome, mas eu não podia fazer nada. Eu era apenas uma criança. Havia também Maria Bonita, cacique da tribo Chavante, cuja aldeia havia sido bombardeada com dinamite durante uma cerimônia religiosa. Ela sobreviveu porque estava caçando, mas perdeu 127 membros de sua tribo, incluindo seu marido e 3 filhos. Eles mataram meu povo como se fôssemos animais, disse Maria, com uma raiva fria que gelava o sangue. Mas nós não somos animais, somos gente. Nós sangramos, nós choramos, nós amamos. O grupo de sobreviventes, liderado por Iracema, começou a se organizar. Eles não tinham dinheiro, não tinham educação formal, não tinham poder político, mas tinham algo que seus algozes não esperavam, uma determinação inabalável. Criaram um ritual diário. Todo amanhecer, se reuniam num pequeno terreno baldio e recitavam os nomes de todos os mortos que conseguiam lembrar. Era uma lista interminável: Calapalo, Guarani, Terena, Bororo, Caiapó, tribos inteiras que haviam sido apagadas do mapa. Enquanto alguém lembrar seus nomes, dizia Iracema,
Eles não estarão verdadeiramente mortos. A imprensa local começou a retratá-los como índios revoltados, que inventavam histórias para difamar o progresso brasileiro. Políticos chamavam suas denúncias de fantasias primitivas e tentativas de sabotagem comunista. Mas eles não se calaram. Em 1966, quando as primeiras denúncias formais chegaram a Brasília, Iracema já havia se tornado uma lenda urbana. A índia louca que falava com mortos. Crianças corriam dela nas ruas, adultos faziam o sinal da cruz quando a viam passar. Ela não se importava. Sua missão não era ser amada, era ser ouvida. Quando soube que um procurador chamado Jader de Figueiredo havia sido designado para investigar o SPI, Iracema fez uma caminhada de 3 dias até Brasília. Chegou sujo, descalça, carregando a filha já com 3 anos nos braços. Na recepção do Ministério da Justiça, ela sentou-se no chão e disse ao funcionário: "Não saio daqui até falar com o homem que vai descobrir a verdade sobre meu povo morto." Figueiredo, quando finalmente a recebeu, ficou chocado, não apenas com a história que ela contou, mas com a precisão dos detalhes, com a consistência dos fatos, com a dor genuína que emanava de cada palavra. Naquele momento, o procurador entendeu que não estava investigando apenas corrupção administrativa. Estava diante de um genocídio sistêmico. Até onde você iria para fazer justiça pelos seus mortos? Quantas humilhações você suportaria? Quantas ameaças enfrentaria? Comente abaixo o que você faria se fosse o último sobrevivente de sua família e ninguém acreditasse em você? Iracema e os outros sobreviventes estavam prestes a descobrir que sua luta solitária havia apenas começado. Cuiabá, Bar do Zé Preto, 1965. A conversa parava abruptamente sempre que alguém mencionava o problema dos índios. Era assim em toda a cidade do interior brasileiro onde o SPI atuava. Um silêncio pesado, carregado de segredos que todos conheciam, mas ninguém ousava pronunciar. Comerciantes, fazendeiros, políticos locais, todos partilhavam uma cumplicidade sinistra. Sabiam exatamente o que estava acontecendo nas florestas, mas fingiam viver numa bolha de ignorância. Em Cuiabá, capital do agronegócio emergente, a elite local havia transformado o genocídio indígena num segredo de família. Nas mansões do centro da cidade, durante jantares regados a uísque importado, fazendeiros contavam piadas sobre limpeza de terra e brindavam aos heróis anônimos que estavam desbravando o sertão. "É o preço do progresso", filosofava Coronel Benedito Salazar, dono de 200 mil hectares no Mato Grosso, durante um desses encontros sociais. "Não dá para fazer omelete sem quebrar uns ovos." Os ovos eram vidas humanas. Os omeletes eram fazendas de gado construídas sobre cemitérios indígenas. A cidade estava dividida entre os que lucravam com o extermínio e os que fingiam não ver nada. Havia também um terceiro grupo, menor e mais perigoso, aqueles que sabiam demais. Dr. Carlos Henrique Moreira era um desses. Médico legista aposentado, havia sido chamado algumas vezes para atestar mortes naturais, em casos obviamente suspeitos. Dezenas de corpos indígenas com ferimentos de bala que ele era obrigado a classificar como morte por doença tropical. Laudos que ele assinava com a mão tremendo, sabendo que estava participando de um crime monstruoso. "Eu tinha família para sustentar", contaria ele anos depois ao procurador Figueiredo. "Se eu me recusasse a assinar, eles encontrariam outro médico, e eu provavelmente teria um acidente na estrada." A corrupção era sistêmica e envolvia toda a estrutura de poder local. Juízes arquivavam inquéritos sem sequer abri-los. Delegados perdiam evidências misteriosamente. Jornalistas recebiam propinas para não publicar certas notícias. Padres eram transferidos para paróquias distantes quando faziam perguntas demais. A Igreja Católica local vivia um dilema moral terrível.
Alguns padres, como Antônio Iazzi, tentavam denunciar os crimes. Outros, principalmente os brasileiros nascidos na região, preferiam o silêncio conveniente. Dom Fernando Peixoto, bispo de Cuiabá na época, escolheu um meio-termo covarde, fingir que nada estava acontecendo enquanto rezava em privado pela salvação de sua própria alma. Deus perdoa os que não podem agir, costumava dizer a si mesmo. Mas e os que podem agir e escolhem não fazê-lo? Nas periferias das cidades, entre os trabalhadores rurais e pequenos comerciantes, as reações eram diferentes. Muitos genuinamente não sabiam da extensão dos massacres. Outros desconfiavam, mas não tinham poder para fazer nada, e alguns, assustadoramente, apoiavam abertamente o extermínio. Índio bom é índio morto, era uma frase comum nos botecos. Eles só atrapalham o desenvolvimento. Essa mentalidade genocida havia sido cuidadosamente cultivada por anos de propaganda. Jornais locais publicavam artigos descrevendo os indígenas como selvagens perigosos e obstáculos ao progresso nacional. Políticos faziam discursos inflamados sobre a necessidade de civilizar o sertão e integrar os primitivos à sociedade moderna. O que eles realmente queriam dizer era matar os índios e roubar suas terras. Mas nem todos se calaram. Helena Marques, professora primária numa escola rural, começou a notar algo estranho em 1964. Várias de suas alunas indígenas simplesmente desapareceram durante as férias escolares. Quando perguntava sobre elas, recebia respostas evasivas. Mudaram de aldeia, foram visitar parentes, voltaram para a mata. Helena não acreditou. Conhecia essas meninas há anos. Sabiam ler e escrever, falavam português fluentemente, sonhavam em continuar os estudos. Por que voltariam para uma vida primitiva na floresta? Ela decidiu investigar por conta própria. Durante as férias de julho, Helena viajou até as aldeias onde suas alunas viviam. O que encontrou foi desolador. Comunidades inteiras abandonadas, casas queimadas, objetos pessoais espalhados como se as pessoas tivessem fugido correndo. Em uma dessas aldeias, ela encontrou algo que a assombrou pelo resto da vida. Pequenos sapatos escolares espalhados entre ossadas humanas. Helena voltou para a cidade completamente transformada. Procurou o delegado, o juiz, o prefeito. Todos lhe deram a mesma resposta. Professora, a senhora está vendo coisas. Índios são nômades, eles se mudam o tempo todo. Mas Helena sabia a diferença entre migração e massacre. Ela começou a fazer perguntas incômodas nas reuniões de pais e mestres. Falava sobre suas descobertas para qualquer um que quisesse ouvir. Logo, sua posição na escola ficou insustentável. O diretor a chamou para uma conversa particular. Helena, você é uma boa professora, mas está se metendo em assuntos que não são da sua conta. Sugiro que você se concentre em ensinar português e matemática, não em investigar mortes de índios. Era um aviso e também uma ameaça. Helena teve que escolher entre sua carreira e sua consciência. Escolheu a consciência. Ela foi demitida 3 semanas depois, oficialmente por insubordinação pedagógica. Na verdade, por saber demais. Casos como o de Helena se repetiam por todo o interior brasileiro. Pessoas íntegras que descobriam pedaços da verdade eram sistematicamente silenciadas, transferidas, demitidas ou ameaçadas. O sistema tinha anticorpos contra a honestidade. Em outras cidades, a cumplicidade tomava formas ainda mais sinistras. Em Vilhena, Rondônia, comerciantes locais financiavam diretamente as expedições de extermínio. Em troca, recebiam o direito de explorar as terras liberadas. Era um investimento com retorno garantido. O prefeito de Vilhena, Josué Almeida, chegou a criar um imposto de limpeza territorial, uma taxa que empresários pagavam para que o município organizasse operações de higienização contra aldeias indígenas. Estamos prestando um serviço público,
dizia Almeida sem nenhum pudor. Limpamos a terra, vocês investem. Todos ganham. Todos, menos os mortos. A estratégia de silenciamento era sofisticada. Não bastava matar os índios. Era preciso apagar qualquer vestígio de sua existência. Aldeias eram queimadas completamente. Cemitérios destruídos. Objetos culturais vendidos para colecionadores europeus como artefatos de tribos extintas. Era como se povos inteiros nunca tivessem existido. Como uma sociedade inteira pode se tornar cúmplice de genocídio? Como pessoas normais, com famílias e valores, podem simplesmente aceitar o extermínio de seus semelhantes? A resposta estava nos segredos que ninguém queria confessar. Fazenda São Marcos, Mato Grosso, março de 1967. O procurador Jader de Figueiredo pisava em terra sagrada que havia se tornado um cemitério. O cheiro ainda estava lá. Depois de 4 anos, o odor doce e nauseante da morte impregnava o solo como uma maldição. Figueiredo cobriu o nariz com um lenço, mas sabia que aquela sensação o acompanharia para sempre. Foi aqui, doutor, disse Manuel Pinheiro, o guia local que havia encontrado coragem para levar o procurador até a antiga aldeia dos Bororos. Foi aqui que eles mataram todo mundo. Figueiredo caminhou lentamente pelo terreno, seus olhos treinados de investigador, registrando cada detalhe. O que via desafiava não apenas sua experiência jurídica, mas sua capacidade de compreender a maldade humana. Fragmentos de ossos emergiam do chão como dentes quebrados, pequenos demais para serem de adultos. Crianças, dezenas delas, talvez centenas, enterradas em valas rasas que a chuva havia descoberto ao longo dos anos. Mas não foram apenas as ossadas que o chocaram. Foram os objetos encontrados junto aos corpos, brinquedos indígenas feitos de madeira e penas, colares de miçangas que mães haviam colocado no pescoço de seus bebês antes de morrer, panelas de cerâmica ainda com restos de comida carbonizada, a última refeição que uma família havia preparado antes de ser massacrada. Eles foram surpreendidos durante o jantar, murmurou Figueiredo, ajoelhando-se ao lado de uma pequena tigela. Nem tempo tiveram de entender o que estava acontecendo. Manuel balançou a cabeça, os olhos úmidos. Os sobreviventes contam que os homens do SPI chegaram de noite, quando todos dormiam. Disseram que vinham trazer presentes. Os índios acenderam fogueiras para recebê-los. Foi quando começou o massacre. As evidências físicas contavam uma história de brutalidade sistemática. Figueiredo encontrou marcas de balas nas árvores ao redor da clareira. Um padrão de tiros em círculo que indicava execução organizada, não um confronto. As vítimas haviam sido encurraladas no centro da aldeia e mortas metodicamente. Mas o mais perturbador estava por vir. Numa elevação próxima, Figueiredo descobriu aquilo que se tornaria uma das peças mais chocantes de sua investigação. Uma pilha de objetos pessoais organizados como troféus de guerra, cocares de plumas coloridas, arcos e flechas, instrumentos musicais sagrados, tudo empilhado e parcialmente queimado. Eles colecionavam souvenirs, disse Figueiredo com horror na voz. Trataram o massacre como se fosse uma caçada. Entre os troféus, ele encontrou algo que fez seu sangue gelar: fotografias. Dezenas de fotografias mostrando funcionários do SPI posando ao lado de corpos indígenas como caçadores orgulhosos de suas presas. Uma das fotos mostrava José Duarte de Souza, o homem que havia organizado o envenenamento dos cintas largas, sorrindo ao lado de uma pilha de cadáveres de crianças. Outra mostrava funcionários uniformizados segurando cabeças decepadas como se fossem troféus de pesca. Meu Deus, sussurrou Figueiredo. Eles documentaram os próprios crimes. A arrogância dos assassinos era tamanha que eles não apenas fotografavam os massacres, mas guardavam as imagens como recordações. Algumas fotos haviam sido enviadas para parentes como cartões postais do trabalho no interior.
No verso de uma das fotografias, alguém havia escrito: missão cumprida. Mais 200 problemas resolvidos. Abraços do Mato Grosso. 200 pessoas, 200 vidas humanas reduzidas a problemas resolvidos. Mas as evidências físicas revelavam detalhes ainda mais macabros. Figueiredo encontrou restos de estruturas improvisadas, postes de madeira com correntes enferrujadas. Inicialmente, pensou que fossem currais para gado. Depois, compreendeu a verdade terrível. Eram instrumentos de tortura. Eles prendiam as vítimas aqui, explicou Manuel, apontando para marcas no chão. Os sobreviventes contam que alguns eram torturados por dias antes de morrer. Queriam informações sobre ouro, sobre outras aldeias, sobre esconderijos na mata. As correntes ainda tinham manchas escuras que o tempo não havia apagado. Numa área próxima, Figueiredo fez uma descoberta que o perseguiria pelo resto da vida. Uma vala comum contendo apenas ossos pequenos, bebês. Dezenas deles jogados como lixo numa cova rasa. Por que matariam crianças tão pequenas? Perguntou Figueiredo, mais para si mesmo que para o guia. Porque elas cresceriam e se tornariam índios, respondeu Manuel com amargura. Era mais fácil matar logo. O genocídio não era apenas sistemático, era preventivo. Matavam não apenas os adultos que atrapalhavam o progresso, mas também as crianças que um dia poderiam reivindicar suas terras ancestrais. Em outra área da antiga aldeia, Figueiredo encontrou evidências de experimentos macabros, ossos com marcas estranhas, como se tivessem sido expostos a substâncias químicas. Análises posteriores confirmariam que os assassinos testavam diferentes tipos de veneno para tornar os massacres mais eficientes. Eles usavam os índios como cobaias, concluiu Figueiredo. Testavam formas mais baratas de matar. Entre os documentos encontrados numa casa abandonada próxima, havia relatórios detalhados sobre a eficácia de diferentes métodos de extermínio. Arsênico versus estricnina. Bala versus dinamite. Queimada versus afogamento. Era uma ciência do genocídio. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha sido um diário pessoal escrito por um dos funcionários do SPI, Antônio Mascarenhas Inglês, o piloto que havia despejado arsênico sobre os cintas largas. As páginas, deterioradas pelo tempo e umidade, continham relatos detalhados dos massacres escritos com a frieza de um relatório técnico. 15 de outubro, Operação Bororo concluída, 347 eliminados. Método, dinamite durante festa religiosa. Eficiência, 100%. Custo, 50 mil cruzeiros. Observação, evitar operações durante lua cheia, visibilidade excessiva. 3 de novembro, teste de novo veneno nos caiapós, dosagem insuficiente. 23 sobreviveram. Anotar, dobrar concentração na próxima vez. 12 de dezembro, aldeia Chavante pacificada. Método misto, varíola, plais, fogo. Resultado satisfatório. Feliz Natal. Figueiredo leu o diário inteiro em silêncio, lágrimas rolando pelo rosto. Não eram apenas crimes que ele estava documentando. Era a transformação de seres humanos em monstros, pessoas que haviam perdido completamente sua humanidade em nome do lucro. Como era possível que funcionários públicos, pessoas com famílias e aparentemente normais, pudessem se tornar genocidas tão eficientes? Que tipo de sistema corrompe almas humanas a ponto de transformá-las em máquinas de morte? As respostas estavam enterradas naquele solo maldito, junto com milhares de vítimas inocentes. Brasília, gabinete do procurador Figueiredo, julho de 1967. Pilhas de documentos cobriam cada superfície disponível, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Figueiredo olhava para o quadro de investigação na parede, uma teia complexa de nomes, datas, locais e conexões que parecia levar a lugar nenhum. 6 meses de investigação intensa haviam produzido evidências suficientes para comprovar genocídio, mas os responsáveis continuavam escorregadios como fantasmas.
Doutor, disse seu assistente Roberto Mendes, entrando com mais um relatório frustrante. A pista do Major Santos deu em nada. Ele morreu num acidente de carro há 3 anos. Mais um beco sem saída. O Major Alcides Santos era apontado por várias testemunhas como o coordenador militar das operações de limpeza no Mato Grosso. Seria a conexão perfeita entre o SPI e as Forças Armadas. Mas estava morto, convenientemente morto, numa estrada rural isolada. Acidente, murmurou Figueiredo com sarcasmo. Que coincidência conveniente. A investigação estava sendo sistematicamente sabotada desde o início. Documentos desapareciam misteriosamente dos arquivos. Testemunhas mudavam de versão de uma semana para outra. Funcionários que haviam concordado em cooperar eram transferidos para postos distantes ou simplesmente desapareciam. A primeira grande pista falsa havia sido um homem chamado João Batista Pereira, apresentado por uma fonte anônima como o cérebro por trás dos massacres. Figueiredo gastou 2 meses investigando Pereira, apenas para descobrir que ele era um comerciante honesto de Campo Grande que nunca havia sequer visitado uma reserva indígena. Alguém está nos fazendo correr atrás do próprio rabo, disse Figueiredo à sua equipe numa reunião tensa. Cada vez que nos aproximamos da verdade, surge uma nova pista que nos leva para longe dela. A segunda pista falsa foi ainda mais elaborada. Uma carta anônima chegou ao gabinete de Figueiredo com detalhes precisos sobre um suposto esconderijo onde estariam guardadas as provas definitivas dos crimes. A carta mencionava nomes corretos, datas precisas, detalhes que apenas alguém de dentro poderia conhecer. Figueiredo e sua equipe viajaram até uma fazenda abandonada em Rondônia, onde supostamente encontrariam arquivos secretos do SPI. Passaram 3 dias escavando, procurando, investigando. Encontraram apenas uma sepultura vazia e uma mensagem debochada pintada na parede. Procuradores curiosos demais têm vida curta. Era um aviso. E também uma armadilha para desperdiçar tempo precioso da investigação. O terceiro beco sem saída veio de dentro do próprio governo. O ministro da Justiça, pressionado por setores influentes da sociedade, designou uma comissão de revisão para avaliar o trabalho de Figueiredo. Oficialmente, era para garantir a seriedade da investigação. Na prática, era uma tentativa de controlar e limitar as descobertas. Procurador Figueiredo, disse o doutor Armando Falcão, presidente da comissão de revisão, durante uma reunião tensa, suas investigações estão criando um clima de instabilidade desnecessária. Talvez seja a hora de focar em casos menos polêmicos. Figueiredo olhou o homem diretamente nos olhos. Doutor Falcão, o senhor está sugerindo que arquivemos uma investigação sobre genocídio porque ela é polêmica? Estou sugerindo prudência. O Brasil está numa fase delicada de desenvolvimento. Escândalos podem prejudicar investimentos estrangeiros. Era a lógica perversa do sistema. Genocídio era aceitável, desde que fosse discreto. O que realmente incomodava não eram os crimes, mas sua divulgação. A pressão aumentava dia após dia. Telefonemas anônimos ameaçavam Figueiredo e sua família. Carros estranhos foram vistos várias vezes na frente de sua casa. Sua esposa, Lúcia, começou a ter pesadelos e implorava para ele abandonar o caso. Jader, disse ela numa noite, após encontrar vidros quebrados no quintal de casa. Eles vão matar você. E depois vão matar nossas filhas. Vale a pena? Era uma pergunta que Figueiredo fazia a si mesmo todas as noites. Mais frustrante ainda eram as testemunhas que mudavam de versão no último minuto. Pessoas que haviam dado depoimentos detalhados sobre massacres específicos, de repente se lembravam de que estavam confusas, que haviam misturado datas, que talvez não tivessem visto nada afinal.
Maria da Glória, uma enfermeira que havia trabalhado em postos de saúde indígenas e testemunhado várias epidemias suspeitas, retratou completamente seu depoimento após uma semana desaparecida. Quando reapareceu, estava visivelmente abalada e repetia como um mantra: "Eu não vi nada. Não sei de nada. Só quero paz." Obviamente haviam chegado até ela. O mais desalentador eram os próprios sobreviventes indígenas que começaram a se retratar. Antônio, o jovem que havia testemunhado o massacre de sua tribo, apareceu no gabinete de Figueiredo numa manhã de agosto, irreconhecível, magro, assustado, com marcas de espancamento mal disfarçadas. "Senhor procurador", disse com voz trêmula, "eu menti. Não houve massacre. Minha tribo se mudou para outra região. Eu inventei tudo." Figueiredo sabia que o rapaz estava sendo coagido, mas legalmente não podia usar um depoimento retratado. Sem testemunhas, as evidências físicas perdiam muito de seu valor probatório. A investigação estava sendo meticulosamente desmontada. Em setembro de 1967, chegou a ordem que Figueiredo mais temia. O Ministério da Justiça oficialmente sugeria que a investigação fosse concluída até o final do ano. 6 meses haviam se passado, recursos consideráveis haviam sido gastos, e não havia evidências suficientes para justificar o prolongamento dos trabalhos. "Evidências suficientes?" explodiu Figueiredo numa reunião com seus superiores. "Temos fotografias de massacres, depoimentos de sobreviventes, documentos provando conspiração genocida. Como isso não é suficiente? Temos fotografias que podem ter sido forjadas, depoimentos retratados e documentos cuja autenticidade é questionável", respondeu friamente o ministro. "Do ponto de vista jurídico, o caso é frágil. Era mentira, e todos na sala sabiam disso. Mas verdade e justiça haviam se tornado conceitos irrelevantes naquela investigação. A estratégia dos sabotadores era genial em sua simplicidade. Não era preciso impedir a investigação, bastava torná-la inútil. Criar tantas pistas falsas, tantos becos sem saída, tantas contradições, que o relatório final seria facilmente desacreditado. "Eles estão nos fazendo perder tempo até a sociedade esquecer o assunto", disse Roberto Mendes numa conversa privada com Figueiredo. "Daqui a alguns meses, ninguém mais vai se importar com índios mortos." Figueiredo sabia que seu assistente estava certo. A atenção pública é volátil e a máquina de propaganda do governo já estava trabalhando para minimizar a importância dos crimes. Jornais começavam a falar em exageros da investigação e sensacionalismo desnecessário. O caso estava sendo arquivado na mente do público antes mesmo de ser oficialmente encerrado. Em outubro, Figueiredo tomou uma decisão desesperada. Continuaria investigando mesmo após o prazo oficial, usando recursos próprios se necessário. Sabia que isso poderia custar sua carreira, talvez sua vida, mas havia chegado longe demais para desistir. Mas seria possível encontrar a verdade quando tantas forças poderosas conspiravam para enterrá-la? Quando até as vítimas eram silenciadas, quem falaria pelos mortos? A investigação mais importante da história brasileira estava prestes a ser arquivada para sempre. Brasília, casa de Jader de Figueiredo, 3 da madrugada, novembro de 1967. Sua esposa acordou com o barulho da máquina de escrever no escritório. Era assim todas as noites há 8 meses. Lúcia descia as escadas em silêncio e encontrava sempre a mesma cena. Seu marido curvado sobre pilhas de documentos, digitando freneticamente, cercado por fotografias horríveis de massacres que ela não conseguia olhar diretamente. "Jader", sussurrou, colocando a mão no ombro dele. "São 3 da manhã. Você precisa dormir." Ele olhou para ela com olhos vermelhos de cansaço e obsessão. Havia perdido 15 quilos desde o início da investigação. Suas têmporas estavam completamente brancas
embora tivesse apenas 42 anos. O homem que ela havia casado estava desaparecendo, substituído por um fantasma consumido por uma missão impossível. Não posso parar, Lúcia, disse com a voz rouca. Cada hora que eu perco dormindo, eles apagam mais evidências, matam mais testemunhas, escondem mais documentos. Você vai morrer se continuar assim, implorou ela. As meninas nem te reconhecem mais. Você virou um estranho na própria casa. Era verdade. Suas duas filhas de 8 e 12 anos haviam parado de procurá-lo para brincar. Quando ele chegava em casa, sempre tarde, sempre cansado, sempre distraído, elas apenas acenavam timidamente e voltavam aos próprios afazeres. Sabiam que o papai estava lutando contra monstros invisíveis, que eram mais importantes que elas. Figueiredo havia se tornado um homem assombrado. Não conseguia mais desfrutar de coisas simples como um jantar em família ou uma conversa despreocupada. Sua mente estava permanentemente fixada nos crimes que investigava, nas vítimas que não podia salvar, nos culpados que escapavam de suas mãos. Ele carregava as fotografias dos massacres para onde quer que fosse, não por necessidade profissional, mas porque se sentia obrigado a lembrar constantemente da dor que havia testemunhado. Era como se carregar aquele fardo fosse sua penitência por não ter impedido os crimes. Você sabe quantas crianças indígenas foram mortas só no último massacre que documentei? Perguntou a Lúcia, segurando uma foto que ela se recusava a ver. 67. 67 bebês jogados numa vala comum como se fossem lixo. Eu sei, Jader. Você me conta isso toda noite há semanas. E você sabe quantos dos assassinos foram punidos? 0. Nenhum. Eles continuam livres, alguns até foram promovidos. A obsessão de Figueiredo não era apenas profissional, era pessoal, visceral, quase espiritual. Ele havia crescido numa família católica tradicional, acreditando que o Brasil era um país cristão, civilizado, incapaz de barbaridades. A descoberta do genocídio sistêmico havia destruído sua fé não apenas no país, mas na própria humanidade. No escritório, ele havia criado um altar macabro. Fotografias das vítimas cobriam uma parede inteira. Rostos de crianças mortas, mulheres torturadas, homens executados. Embaixo de cada foto, ele escrevia o nome da vítima quando conseguia identificá-la. Quando não conseguia, escrevia simplesmente anônimo no 347 ou criança não identificada no 89. Era sua forma de garantir que cada morte fosse reconhecida individualmente, não apenas como estatística. Eles têm nome, murmurava sozinho, enquanto colava mais uma foto na parede. Cada um tinha nome, família, sonhos, não vão ser esquecidos. Seus colegas no Ministério da Justiça começaram a evitá-lo. Em reuniões, ele falava obsessivamente sobre os crimes, mostrando fotografias chocantes a quem quisesse ou não quisesse ver. Havia perdido completamente a capacidade de fazer conversas casuais sobre outros assuntos. Figueiredo virou fanático, cochichavam pelos corredores. Está obcecado, perdeu a objetividade. Mas ele não se importava com a opinião dos outros. Na verdade, começou a desconfiar de todos que não demonstrassem a mesma indignação que ele sentia. Como alguém poderia conhecer os detalhes dos massacres e continuar vivendo normalmente? Como podiam ir para casa, jantar com a família, assistir televisão, como se nada tivesse acontecido? Vocês são todos cúmplices, disse numa explosão durante uma reunião ministerial. Sabem que genocídio foi cometido neste país e continuam preocupados com suas carreiras, seus salários, sua imagem pública. Vocês não são diferentes dos que puxaram os gatilhos. Era uma acusação pesada demais e provavelmente verdadeira demais para ser perdoada. A partir daquele dia, Figueiredo foi sistematicamente isolado. Parou de receber convites para reuniões importantes. Seu acesso a determinados documentos foi restringido.
Funcionários subalternos receberam ordens implícitas para não colaborar com ele, mas isso apenas intensificou sua obsessão. Ele começou a trabalhar completamente sozinho, confiando apenas em Roberto Mendes, seu assistente mais leal. Juntos, criaram uma investigação paralela, usando recursos próprios, trabalhando fins de semana e feriados. Doutor, disse Roberto numa tarde, após mais um dia de 16 horas de trabalho, o senhor precisa entender que talvez não consigamos justiça para todas essas vítimas. Talvez a única coisa que possamos fazer é documentar os crimes para a história. Figueiredo olhou para ele com uma mistura de raiva e desespero. Documentar não é suficiente, Roberto. Essas pessoas foram assassinadas. Assassinos precisam ser punidos, não apenas registrados em livros de história. Mas se continuarmos assim, o senhor vai morrer antes de terminar o relatório. E aí todas essas evidências vão morrer com o senhor. Era um argumento pragmático e aterrorizante. Figueiredo sabia que tinha inimigos poderosos que prefeririam vê-lo morto a ver seu relatório publicado. Sabia também que sua saúde física e mental estava se deteriorando rapidamente. Mas como parar quando sabia que parar significaria traição às vítimas? À noite, sozinho em seu escritório, ele falava com as fotografias na parede como se fossem pessoas vivas. Eu prometi a vocês que encontraria justiça, murmurava olhando para a foto de uma menina indígena de aproximadamente 5 anos. Não vou desistir, mesmo que me custe tudo. E estava custando tudo. Sua carreira estava arruinada, seu casamento destruído, sua saúde comprometida. Suas filhas haviam parado de tentar se aproximar dele, mas ele não conseguia parar. A obsessão havia se tornado sua identidade. Jader de Figueiredo, o homem, estava morrendo. Restava apenas Jader de Figueiredo, o investigador obcecado por justiça impossível. Em dezembro de 1967, quando o governo oficialmente sugeriu que ele encerrasse a investigação, Figueiredo tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Continuaria investigando mesmo sem autorização oficial, mesmo sem recursos, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Se eu morrer, disse a Roberto, você promete que vai encontrar um jeito de divulgar tudo o que descobrimos? Prometo, doutor, mas preferia que o senhor continuasse vivo para fazer isso pessoalmente. Até onde um homem pode ir em busca da verdade? Quanto está disposto a sacrificar família, carreira, segurança, sanidade para fazer justiça aos mortos? Figueiredo estava prestes a descobrir. Rio de Janeiro, Museu do Índio, março de 2013. A pesquisadora Marcela Santos digitalizava documentos antigos quando seus olhos se fixaram em algo impossível. Relatório da Comissão de Inquérito, Serviço de Proteção ao Índio, Procurador Jader de Figueiredo Correia, 1967-1968. Marcela parou de respirar por um momento. Havia quase uma década que pesquisadores, jornalistas e ativistas de direitos humanos procuravam aquele documento. Muitos acreditavam que ele nunca havia existido de verdade, que era um mito urbano, uma lenda construída ao redor de rumores antigos. Mas ali estava ele, 7.000 páginas amareladas pelo tempo, guardadas numa caixa empoeirada no arquivo morto do museu, etiquetadas simplesmente como Documentos Diversos, SPI, década de 1960. Com mãos trêmulas, Marcela abriu a primeira pasta. O que leu na primeira página fez seu estômago revirar. Este relatório documenta crimes contra a humanidade de proporções genocidas, cometidos sistematicamente contra povos indígenas brasileiros por funcionários do Serviço de Proteção ao Índio, com participação direta ou omissão de autoridades civis e militares. Era real. O relatório Figueiredo, considerado perdido para sempre, havia ressurgido das cinzas como um fantasma sedento de justiça. Marcela ligou imediatamente para sua orientadora, doutora Beatriz Almeida, antropóloga
e especialista em direitos indígenas. Doutora, disse com voz trêmula, eu encontrei o relatório Figueiredo. Ele está aqui. Do outro lado da linha, um silêncio longo. Depois, uma voz incrédula. Marcela, você tem certeza? Não pode ser uma cópia falsa ou... Doutora, tem a assinatura original do Figueiredo. Tem fotografias que nunca foram publicadas. Tem depoimentos manuscritos de sobreviventes. É autêntico. A descoberta de Marcela fez mais do que reacender uma investigação antiga. Ela trouxe ferramentas do século XXI para crimes do século XX. Tecnologias que Figueiredo jamais poderia ter imaginado estavam agora disponíveis para analisar as evidências que ele havia coletado. As fotografias dos massacres, por exemplo, foram submetidas a análises forenses modernas. Softwares de reconhecimento facial conseguiram identificar alguns dos perpetradores nas imagens, cruzando-os com bancos de dados históricos. Técnicas de datação por carbono confirmaram a autenticidade dos documentos. Análise de caligrafia provou que as assinaturas eram genuínas. Mas o mais impressionante foi quando as coordenadas geográficas mencionadas no relatório foram inseridas no Google Earth. Meu Deus, murmurou o doutor. Carlos Henrique Lima, perito criminal que havia se voluntariado para analisar o relatório. As cicatrizes ainda estão visíveis. Nas imagens de satélite, décadas depois dos massacres, ainda era possível ver as marcas deixadas pela violência. Clareiras circulares, onde aldeias haviam sido queimadas. Padrões estranhos na vegetação, indicando onde corpos haviam sido enterrados em valas comuns. Estradas de acesso improvisadas que levavam exatamente aos locais descritos como cenários de genocídio. A terra guardava as memórias da violência como cicatrizes permanentes. DNA forense foi extraído de fragmentos ósseos mencionados no relatório e ainda preservados em alguns museus. Os resultados confirmaram que os restos mortais eram de populações indígenas e que muitos apresentavam traços de arsênico e outros venenos mencionados por Figueiredo. É como se o próprio solo fosse uma testemunha silenciosa, disse doutora Beatriz numa entrevista coletiva que anunciou a descoberta. 45 anos depois, a ciência está confirmando cada detalhe documentado por Figueiredo. Mais chocante ainda foi quando pesquisadores conseguiram localizar alguns dos perpetradores ainda vivos. José Duarte de Souza Júnior, filho do homem que organizou o envenenamento dos cintas largas, estava vivo e morando confortavelmente em Campo Grande. Aos 78 anos, ele inicialmente negou qualquer conhecimento dos crimes de seu pai. Mas quando confrontado com as fotografias do relatório, incluindo algumas que mostravam seu pai posando ao lado de corpos de vítimas, ele desmoronou. Meu pai me contava essas histórias quando eu era pequeno, confessou em lágrimas durante uma entrevista. Ele dizia que estava limpando o país para o progresso. Eu achava que eram apenas histórias. Não eram histórias, eram confissões. A tecnologia moderna também permitiu algo que Figueiredo jamais poderia ter feito: dar voz aos mortos de forma literal. Arqueólogos forenses, usando técnicas desenvolvidas para investigar crimes de guerra na Bósnia e Ruanda, começaram a escavar os locais mencionados no relatório. Cada corpo encontrado era tratado como uma pessoa individual, não apenas como evidência estatística. Este homem tinha entre 25 e 30 anos quando morreu, explicou o doutor. Marina Santos, arqueóloga forense, examinando restos mortais encontrados numa antiga aldeia Bororo. Pelas marcas nos ossos, foi atingido por pelo menos 5 balas. Pelas posições dos outros corpos ao redor, ele tentou proteger uma criança, provavelmente seu filho. Era possível, décadas depois, reconstruir os últimos momentos de vida das vítimas. Entender como famílias morreram abraçadas, como pais tentaram proteger filhos, como comunidades inteiras foram exterminadas em questão de horas. Análises de isótopos nos ossos revelaram de onde as vítimas vinham, o que comiam, como viviam.
Não eram apenas índios mortos. Eram pessoas específicas com histórias individuais que a ciência moderna conseguia contar. Mas talvez a descoberta mais importante tenha sido encontrada nas últimas páginas do relatório. Uma lista manuscrita por Figueiredo com nomes de funcionários públicos que haviam colaborado com a investigação em segredo, fornecendo informações cruciais. Lista de heróis anônimos, havia escrito Figueiredo no topo da página. Pessoas que arriscaram tudo para que a verdade fosse conhecida. Entre os nomes estava o de Iracema, a mulher indígena que havia batido em tantas portas procurando justiça. Figueiredo havia escrito ao lado de seu nome: sem ela, nada disso seria possível. Que a história a lembre como a mãe que salvou a memória de seu povo. Então, a redescoberta do relatório teve outro efeito inesperado. Inspirou uma nova geração de investigadores. Jovens pesquisadores, ativistas e jornalistas que haviam nascido décadas após os massacres se sentiram convocados a continuar o trabalho de Figueiredo. Ele não conseguiu ver justiça em vida, disse Marcela Santos numa palestra sobre sua descoberta, mas nos deixou as ferramentas para continuar lutando por ela. Organizações internacionais de direitos humanos começaram a pressionar o governo brasileiro para reabrir oficialmente as investigações. A Comissão Nacional da Verdade incluiu o relatório Figueiredo entre seus documentos fundamentais. Procuradores modernos iniciaram novos inquéritos baseados nas evidências redescobertas. Pela primeira vez em 45 anos, havia esperança real de que alguns perpetradores ainda vivos pudessem ser responsabilizados pelos crimes. Mas será que a tecnologia moderna seria suficiente para superar décadas de impunidade? Será que a justiça, mesmo atrasada, ainda poderia alcançar os culpados? A ciência havia reacendido a chama da investigação, mas o fogo da verdade ainda precisava enfrentar forças poderosas que preferiam deixar o passado enterrado para sempre. Cuiabá, outubro de 2013. Nas paredes da prefeitura, retratos de ex-prefeitos sorriam benevolmente para os cidadãos. Um deles era o rosto do maior genocida da história brasileira. Dr. Oswaldo Sandoval havia sido prefeito de Cuiabá por 2 mandatos consecutivos, de 1963 a 1970. Conhecido como Pai do Progresso, era reverenciado como o homem que trouxe desenvolvimento econômico para Mato Grosso. Ruas levavam seu nome. Uma escola municipal era batizada em sua homenagem. Sua viúva recebia pensão especial da prefeitura como reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. O que ninguém sabia, até a análise detalhada do relatório Figueiredo, era que Sandoval havia sido o arquiteto principal da Operação Limpeza, o nome código para o extermínio sistemático de povos indígenas na região. Meu Deus, murmurou Marcela Santos quando descobriu a conexão. Ele estava escondido à vista de todos por 50 anos. A revelação veio através de um detalhe aparentemente insignificante: uma assinatura. Em dezenas de documentos do SPI autorizando operações especiais contra aldeias indígenas, havia uma segunda assinatura, sempre discreta, sempre no canto inferior direito das páginas. Uma rubrica que os pesquisadores inicialmente ignoraram por parecer apenas um carimbo burocrático. Mas quando ampliaram a assinatura e a compararam com documentos oficiais da Prefeitura de Cuiabá, a verdade explodiu como uma bomba. Era a assinatura de Oswaldo Sandoval. O respeitável prefeito não apenas sabia dos massacres, ele os coordenava pessoalmente. A descoberta levou a uma investigação ainda mais profunda nos arquivos municipais. O que emergiram foram evidências de uma conspiração que ia muito além do SPI. Uma rede organizada de poder que incluía prefeitos, vereadores, juízes, comerciantes e fazendeiros, todos trabalhando juntos para exterminar povos indígenas e dividir suas terras. Eles haviam criado um sistema perfeito. Sandoval, como prefeito,
Tinha acesso privilegiado a informações sobre localização de aldeias através do censo municipal. Ele repassava essas informações para José Duarte de Souza no SPI, que organizava os massacres. Depois, as terras liberadas eram imediatamente loteadas para fazendeiros que pagavam propinas generosas para todos os envolvidos. Era genocídio como negócio. Operação Limpeza, fase 3, dizia um documento datilografado encontrado nos arquivos pessoais de Sandoval. Alvos: aldeias Bororo do setor norte. Método: envenenamento + incêndio. Responsável: capitão inglês. Prazo: 15 dias. Investimento: 200 mil cruzeiros. Retorno esperado: 50 fazendas de gado. Lucro líquido estimado: 5 milhões de cruzeiros. Vidas humanas haviam sido reduzidas a planilhas de custos e benefícios. Mas Sandoval não agia sozinho. A investigação revelou que praticamente toda a elite de Cuiabá estava envolvida na conspiração. O juiz federal Armando Costa arquivava sistematicamente qualquer denúncia relacionada a crimes contra indígenas. O coronel da Polícia Militar, Benedito Salazar, emprestava armamentos e veículos para as operações especiais. O jornalista Fernando Prado, dono do principal jornal local, censurava notícias sobre desaparecimentos indígenas. Eles se reuniam toda segunda-feira no Clube dos Comerciantes para planejar as próximas limpezas territoriais. Tinham mapas detalhados da região, listas de aldeias a serem removidas, cronogramas de execução. Tratavam genocídio como outros homens tratam projetos de construção de estradas. Reunião de 15 de março de 1965, dizia uma ata encontrada nos arquivos do clube. Presentes: prefeito Sandoval, juiz Costa, coronel Salazar, senhor Prado, fazendeiros associados. Pauta: situação dos chavantes no setor sul. Decisão: operação especial aprovada por unanimidade. Prazo: 30 dias. Orçamento: 150 mil cruzeiros rateados entre os presentes. 30 dias depois, a tribo chavante daquele setor havia desaparecido completamente. O mais chocante era descobrir que alguns dos heróis da cidade haviam participado diretamente dos massacres. Dr. Sebastião Moura, médico respeitado que atendia gratuitamente crianças pobres, havia fornecido os venenos usados para contaminar alimentos indígenas. Professor Antônio Lima, diretor da escola onde filhos de fazendeiros estudavam, havia ajudado a identificar crianças indígenas que escapavam dos massacres para devolvê-las às autoridades competentes, que as matavam. Era uma hipocrisia monstruosa. De dia, eram pilares da comunidade. À noite, planejavam genocídio. A descoberta mais devastadora veio quando pesquisadores encontraram fotografias das confraternizações do grupo. Imagens de jantares elegantes onde os homens mais respeitados de Cuiabá brindavam aos sucessos das operações de limpeza. Nas paredes do salão onde jantavam, troféus macabros, cocares indígenas, arcos e flechas, colares sagrados roubados de vítimas mortas. Uma foto específica gelou o sangue dos investigadores. Sandoval, sorrindo, ergue uma taça de champanhe num brinde. Atrás dele, pendurados na parede como decoração, estavam escalpos humanos, cabelos cortados das cabeças de índios assassinados. A civilização do sertão, dizia a legenda escrita no verso da fotografia. Mas talvez a descoberta mais horrível tenha sido nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia local. Dr. Carlos Henrique Moreira, o médico legista que havia sido forçado a falsificar laudos, havia guardado secretamente algumas evidências que provavam sua coerção. Entre seus documentos pessoais, uma lista manuscrita com o título Crianças Desaparecidas. Nomes, idades, datas. Dezenas de crianças indígenas que haviam chegado ao hospital após massacres, feridas mas vivas, e que misteriosamente morreram durante a noite.
Na verdade, haviam sido assassinadas na madrugada por enfermeiros comprados pelos conspiradores. Não podiam deixar sobreviventes que um dia pudessem testemunhar. A rede de cumplicidade era tão extensa que incluía até mesmo padres. Padre José Almeida, pároco da Igreja do Rosário, havia realizado cerimônias especiais de purificação nos locais onde massacres haviam ocorrido, não para honrar os mortos, mas para limpar espiritualmente as terras para os novos proprietários. Era genocídio com bênção divina. Quando a extensão completa da conspiração foi revelada em 2014, a cidade de Cuiabá entrou em choque. Gerações inteiras haviam crescido reverenciando homens que eram, na verdade, genocidas. Ruas precisaram ser renomeadas. Estátuas derrubadas, escolas rebatizadas, mas o mais perturbador era perceber que os descendentes desses homens ainda estavam em posições de poder. Filhos e netos dos genocidas haviam herdado não apenas fortunas construídas com sangue indígena, mas também influência política e social. Eles estavam sempre aqui, disse doutora Beatriz Almeida numa coletiva de imprensa que abalou o país. Nas nossas prefeituras, nos nossos tribunais, nas nossas igrejas, nas nossas escolas. O mal não veio de fora, ele cresceu no coração da nossa própria comunidade. Como uma cidade inteira pôde viver por décadas reverenciando genocidas sem saber, como pessoas que pareciam normais, respeitáveis, até benevolentes, puderam cometer crimes tão monstruosos. A verdade mais terrível sobre o relatório Figueiredo não eram apenas os crimes documentados. Era descobrir que o mal absoluto pode usar o rosto da respeitabilidade. São Paulo, Casa de Repouso Santa Helena, janeiro de 2015. Um homem de 89 anos pediu para falar com um padre antes de morrer. Padre, disse com voz trêmula, eu preciso confessar algo terrível antes de encontrar Deus. Era Manuel Ribeiro Santos, ex-funcionário do SPI, um dos últimos sobreviventes da máquina genocida documentada por Figueiredo. Durante décadas, havia guardado segredos que corroíam sua alma como ácido. Eu matei crianças, padre, centenas delas. Jogava bebês indígenas para os cachorros como se fossem pedaços de carne. A confissão de Manuel foi gravada e entregue ao Ministério Público. Era a primeira admissão explícita de culpa por parte de alguém que havia participado diretamente dos massacres. Mas chegou tarde demais para a justiça terrena. Ele morreu 3 dias depois. Outras confissões vieram à tona quando parentes de genocidas mortos descobriram documentos guardados em sótãos e gavetas secretas. Cartas, fotografias, diários pessoais que revelavam detalhes ainda mais sórdidos dos crimes. A viúva de José Duarte de Souza encontrou uma coleção macabra no porão da casa onde viveu por 50 anos. Mais de 200 fotografias de massacres organizadas em álbuns como se fossem recordações de família. Cada foto tinha data, local e número de mortos anotados à mão. Meu marido me dizia que eram fotos de caçadas, contou ela em lágrimas para um jornalista. Eu nunca olhei direito. Agora entendo por que ele tinha tantos pesadelos. A descoberta do relatório Figueiredo teve consequências profundas na sociedade brasileira. Pela primeira vez, o país foi forçado a confrontar a realidade de que havia cometido genocídio contra seus próprios cidadãos. Não durante uma guerra, não em tempos de caos social, mas como política oficial de governo. Movimentos indígenas que lutavam há décadas por reconhecimento e reparações finalmente tinham evidências irrefutáveis para suas denúncias. O documento de Figueiredo se tornou a peça central de processos judiciais que buscavam indenizações para povos sobreviventes e punição para culpados ainda vivos. Mas a justiça continuou esquiva. Dos 134 funcionários do SPI identificados no relatório como participantes diretos de massacres, apenas 12 ainda estavam vivos quando o documento foi redescoberto. Destes,
8 morreram antes que processos criminais pudessem ser iniciados. Os 4 restantes alegaram senilidade e foram considerados mentalmente incapazes para julgamento. Mais uma vez, os culpados escapam da justiça, disse Iracema Tuxá, neta da sobrevivente que havia inspirado Figueiredo. Minha avó morreu esperando por justiça. Eu vou morrer esperando também? A impunidade sistêmica revelou algo ainda mais perturbador. O Brasil nunca havia realmente se acertado com seu passado genocida. Não houve Nuremberg indígena, não houve comissão de verdade e reconciliação, não houve reconhecimento oficial de responsabilidade do Estado. O relatório Figueiredo permaneceu enterrado por 45 anos, porque convinha a muitos que ele permanecesse perdido para sempre. Em 2018, 5 anos após a redescoberta, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação que pedia o reconhecimento oficial do genocídio indígena. Por 6 votos a 5, o tribunal decidiu que crimes ocorridos há mais de 50 anos estão prescritos e não podem ser julgados. Era uma decisão técnica que soava como traição moral. Genocídio não prescreve, protestou doutora Beatriz Almeida nas escadarias do tribunal. Quando um país decide que pode matar povos inteiros e depois simplesmente esquecer, que tipo de país é esse? Mas talvez a revelação mais inquietante tenha surgido em 2020, quando pesquisadores descobriram evidências de que o sistema documentado por Figueiredo nunca realmente terminou. Apenas se tornou mais discreto. Invasões de terras indígenas, desmatamentos ilegais, grilagem, violência contra lideranças nativas. Os mesmos padrões identificados nos anos 1960 continuavam acontecendo, apenas com métodos mais sofisticados. Mudaram as ferramentas, mas não mudou o objetivo, disse Marcela Santos, a pesquisadora que encontrou o relatório. Ainda querem as terras, ainda veem os índios como obstáculos ao desenvolvimento. A cada nova invasão de território indígena, a cada novo assassinato de liderança nativa, a cada nova tentativa de reduzir direitos constitucionais dos povos originários, o fantasma de Jader de Figueiredo parecia sussurrar: "Eu avisei vocês." O procurador havia morrido em 1975, aos 50 anos, oficialmente de infarto. Mas aqueles que conheceram seus últimos anos sabiam que ele havia morrido de desgosto, de frustração, de ver que toda a sua luta não havia resultado em justiça para as vítimas. Ele foi enterrado num cemitério simples em Brasília, sem grandes homenagens. Durante décadas, apenas sua família visitava o túmulo. Mas após 2013, sua sepultura se tornou local de peregrinação para ativistas de direitos humanos. Alguém sempre deixa flores frescas. E sempre há uma pequena placa com os mesmos dizeres: "Obrigado por não ter se calado." Hoje, 58 anos após Figueiredo iniciar sua investigação impossível, o Brasil ainda não conseguiu responder às perguntas fundamentais que seu relatório levantou. Como uma democracia pode conviver com genocídio não punido? Como uma sociedade pode seguir em frente sem acertar contas com seu passado mais sombrio? Como garantir que crimes tão monstruosos nunca mais se repitam? As 7.000 páginas do relatório Figueiredo continuam lá, disponíveis para qualquer pessoa ler na íntegra. São um monumento de papel para centenas de milhares de vítimas cujos nomes nunca saberemos, cujas histórias nunca ouvimos, cujas mortes nunca foram vingadas. Mas talvez a pergunta mais importante seja esta: se os genocidas de ontem nunca foram punidos, quem vai impedir os genocidas de amanhã? Compartilhe este vídeo se você acredita que a memória das vítimas deve ser honrada. Comente sua opinião. Será que o Brasil algum dia fará justiça aos povos que foram exterminados em nome do progresso? Algumas verdades são grandes demais para serem enterradas para sempre. Mas serão grandes o suficiente para mudar um país? O relatório Figueiredo continua esperando por uma resposta.